Seja bem-vindo a mais uma mensagem da Segunda Igreja Batista em Palmas. Tenha uma experiência transformadora. E hoje eu quero convidar aqui uma serva do Deus Altíssimo que eu admiro muito, a Benilda. Não vou tentar pronunciar o sobrenome dela, né? Que ela casou com filhos de estrangeiro, então. Mas Benilda é uma mulher de Deus, uma mulher que tem lutado pela sua casa, tem seus filhos na presença do Senhor, sua nora, né? Todos integrados na igreja. Ela está livre para nos ensinar nessa noite. E a palavra do Senhor diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja forte que Deus vai falar com você. Diz aí para ela: seja forte que Deus vai falar com você. Amém? Benilda, a igreja é sua. Obrigada, gente. Boa noite. Deus abençoe, né? Que a palavra de Deus ela encontre lugar no nosso coração e no coração de cada um de vocês aqui. E hoje a mensagem que o pastor me incumbiu de trazer para vocês fala de um tema que é bastante questionado no meio evangélico, principalmente quando se trata sobre o casamento misto. E eu acho que ele me escolheu para falar disso porque eu fui casada com um homem não crente. Eu digo fui casada porque hoje, para a glória de Deus, ele é crente. E esse mês faz 5 anos da sua conversão. Mas eu orei 19 anos pela conversão do meu benzinho. E a gente tem visto mensagens impactantes de mulheres de Deus aqui. A pastora Raquel pregou, depois a Ludmila falou especificamente sobre o poder da mulher que ora. Eu quase que levantei para dar meu testemunho, mas eu deixei ela falar. Então, o tema da mensagem de hoje fala sobre o preço do jugo desigual. Vale a pena pagar? E eu quero endereçar essa mensagem, vou copiar o pastor Dene, tá? Ele falou que a mensagem dele do domingo passado era endereçada aos pais, mães e filhos. E essa mensagem eu quero endereçar àqueles que já estão na idade de namoro, os jovens que já estão namorando, as mulheres que já se casaram, se divorciaram, mas que pensam em casar, as viúvas e aos pais. Porque eu quero que no final da mensagem vocês tenham entendido, pais, a necessidade de vocês orientarem os seus filhos em idade de namoro, aliás, desde pequenininhos, a orarem pelo seu casamento e que seja no Senhor, porque é isso que a Bíblia quer, que Deus quer que a gente faça. E esse tema, o preço do jugo desigual, vale a pena pagar? Ele está baseado no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 14 e 16. E vocês podem abrir as suas Bíblias aí, e a gente vai ler o texto até o versículo 1 do capítulo 7. Eu falei: pastor, e aí, eu vou poder estender um pouquinho a leitura do texto? Ele: fique à vontade. Eu falei: então, eu vou ler até o versículo 1, porque faz parte de uma coluna só, né, dessa orientação de Paulo aí. E nós vamos entender, à luz da Bíblia hoje, por que é que o casamento de pessoas crentes com pessoas não crentes, a gente paga um preço alto. Por que que a Bíblia fala do jugo desigual e orienta a gente a não se unir a ele? Vamos lá? Abriu a sua Bíblia? 2 Coríntios 6, versículo 14, eu vou ler, e a mensagem ela está feita na linguagem de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá bom? Vou fugir um pouquinho da NVI aqui. Então diz assim, a leitura da Bíblia: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é o texto que a gente vai trabalhar agora à noite. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que a ideia central desse texto aí, fala para a gente não vos pôr ao jugo desigual. E eu quero mostrar com isso, meu objetivo é mostrar que há um confronto emocional, físico e espiritual causado por um relacionamento entre julgos desiguais. E o primeiro tópico da nossa mensagem, eu dividi a mensagem em 3 tópicos. O primeiro dele fala sobre uma aliança desigual. E aí eu vou falando, à medida que for chegando, a gente vai vendo os outros tópicos. E o primeiro versículo que eu quero destacar com vocês, são os primeiros versículos, é o versículo 14 e 15, que diz, eu vou repetir a leitura: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O que Paulo está querendo dizer aqui, com esses versículos, é que na vida cristã existem relacionamentos que a gente precisa cultivar, mas há relacionamentos que a gente tem que se afastar deles, né? E o primeiro ponto que nós vemos aqui é uma exigência clara no versículo 14, que diz: não vos ponhais a jugo desigual com os incrédulos. E esse aí é o tema, é o tópico central da mensagem. E a ideia dele aqui é a questão do jugo desnivelado. E o pano de fundo disso aí é o que está lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, 10. E eu quero pedir para soltar uma imagem sobre isso aí. Jugo desnivelado, que Paulo está querendo mostrar para a gente, é justamente isso aí. E o que seria, no caso, o jugo? Aquele pedaço de madeira que está lá no pescoço daqueles animais. Isso é jugo. Colocar um jumento e um boi para lavrar a terra, lá no livro de Deuteronômio está dizendo que não faça isso. Por quê? Porque são 2 animais de naturezas diferentes. E para o Pentateuco, um era sagrado e o outro era impuro. E aí a gente pode ver também a diferença de tamanho deles, de força. E eles passavam por um treinamento para executar aquela tarefa debaixo daquele jugo lá, aquele pedaço de madeira, que a gente pode também chamar de canga, né? Colocado nos animais. E depois que eles eram colocados debaixo daquela canga, eles eram preparados para arrastar um arado ou um carro de boi, e o arado era que ia lavrar a terra. Então, lá no Velho Testamento, no Pentateuco, naqueles primeiros 5 livros, havia uma proibição do acasalamento de animais de naturezas diferentes. E aí, o pano de fundo da mensagem de Paulo, quando fala de jugo desigual, é justamente isso aí. É disso aí que ele está falando, né? E aqui a ideia que ele quer transmitir é que existem certas coisas que são essencialmente distintas, fundamentalmente incompatíveis, que jamais elas podem ser naturalmente unidas. E quando nós lemos esse texto aqui, via de regra, ele é usado na igreja evangélica para falar sobre a questão do casamento, e a ideia principal volta-se para a questão do casamento misto. Embora essa parte do casamento misto esteja implicitamente relacionado a essa questão, o ponto de maior discussão aqui no texto, ou vamos dizer, o ponto maior nevrálgico aqui, não é sobre casamento misto. Se a gente for olhar aqui o texto, dentro do contexto dele, o que Paulo está combatendo precisamente é a participação do crente no culto pagão. E o pano de fundo disso aí é
a cidade de Corinto é que as pessoas que se converteram do paganismo, elas vieram do politeísmo, adoravam seus vários deuses, sacrificavam esses deuses, e agora, depois de convertidos, essas pessoas eram convidadas pelos seus amigos pagãos a se relacionar com eles, eles convidavam eles para participar dos cultos pagãos, dos banquetes que eram oferecidos àqueles ídolos, comidas sacrificadas aos ídolos, para irem aos seus templos e cultuarem com eles, participavam então daquela mesa que era oferecida aos ídolos. E aí, é essa relação que Paulo está combatendo fundamentalmente. Aí ele orienta, ele aconselha e condena esse tipo de relacionamento. O crente que é crente agora saiu de lá, para que voltar lá, né? Então, nós podemos também aplicar a esse texto esses 2 pontos, sim. Que esses 2 pontos são essenciais. O combate, né, de Paulo, a orientação dele sobre a participação de um crente num culto pagão, e a questão do casamento misto. E hoje nós vamos falar de forma bem específica sobre isso. O casamento, mas também, mais especificamente, sobre a questão do casamento misto. Por que que a gente vai fazer isso? Porque fica claro na Escritura Sagrada, na Bíblia, que é a orientação de Deus, é desejo de Deus que aqueles que se casem, eles devem se casar no Senhor. E aí, a gente pode explicar um pouquinho melhor essa expressão aí, aqueles que se casam devem se casar no Senhor, dizendo o seguinte, que a mulher e o homem cristãos, ou seja, as pessoas crentes, elas devem se casar com pessoas crentes. E aí a gente passa agora para o rapaz e para a moça. Se você é crente, rapaz, a orientação de Paulo é que você deve escolher uma moça crente para você se casar com ela. Moça, se você é crente, a orientação de Paulo é que você deve escolher ou orar por um rapaz crente para se casar com ele. E esse aí é o primeiro aspecto que nós podemos deduzir do texto, não é? E essa orientação de Paulo aqui, ela está registrada nas Escrituras e reprisada diversas vezes. E aí eu falei com vocês, num texto de 1 Coríntios 7, versículo 39, falando sobre essa questão ali, não foi colocado. Eu quero só aquele finalzinho lá, né? Mas somente aqueles que se casem, casar somente no Senhor. Essa é a orientação que é reprisada várias vezes na Bíblia. E a gente pode ver o mesmo capítulo de 1 Coríntios 7, versículo 12 e 13, Amós 3, que vai nos dizer assim: 2 pessoas andarão juntas se elas não estiverem em comum acordo. E aí na passagem de 1 Coríntios 7, versículo 12 e 13, eu quero só esclarecer para vocês um pouquinho. Paulo, ele se dirigiu a um grupo de pessoas que já haviam casado antes de se converterem à fé cristã. E aí lá na igreja de Corinto, não sei se vocês sabem, havia várias dúvidas e questionamentos sobre vários assuntos. Né? Uma cidade pervertida moralmente, com várias situações que sujavam, vamos dizer assim, complicavam a vida dos crentes lá. E aí um grupo lá na sinagoga dos cristãos perguntou para Paulo: Paulo, mas espera aí, você está falando sobre casamento no Senhor e agora? Eu sou crente, mas, vamos dizer, minha esposa não é crente, eu devo me separar dela? Ou o outro perguntou: minha mulher não é crente, eu sou crente agora, e eu devo me separar? E Paulo fala: não vão se separar, porque quando vocês casaram, vocês eram na mesma condição. E aí ele não orienta a separação, nem o divórcio. Casamento tem que ser feito no Senhor. E aí Jesus Cristo, quando foi arguído sobre essa questão, Moisés autorizou, deu carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas quando Deus, no princípio, uniu o homem, não havia divórcio, não havia separação. E a gente vai vendo essa orientação ao longo das Escrituras Sagradas. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com o meu benzinho. Eu o chamo de meu benzinho, mas o nome dele é Arno, viu, gente? Arno, aquela marca famosa, até de endereço aqui em Palmas, tá bom? Do mesmo jeito mesmo. E nós nos casamos, nós namoramos 4 anos e 2 meses, com 2 anos de namoro, ele disse para mim que ele era ateu. Mas eu digo que eu estava tão envolvida, apaixonada mesmo, amando mesmo aquele homem, e eu fiz como muitos dizem: mas ele é tão bonzinho, gente. Mas ele é um homem tão certo. De fato, ele era um homem correto em tudo.
Ele dizia que ele não fazia nada de errado, porque a consciência dele pesava, e era só isso que bastava, que ele não precisava fazer nada errado. E quando nós nos casamos, porque ele não acreditava em Deus, ele não tinha interesse pelas coisas de Deus, não gostava de ir à igreja. Eu também, no início do nosso casamento, eu fui levando a vida desse jeito. Sabe que pode acontecer isso no casamento, né? Com o incrédulo. Você casa como pessoa não crente, se você não tiver convicção da sua fé, da certeza da sua salvação, do Deus que você serve, você vai arrastado com ele. E eu fui. Eu sou filha de pastor, nascida e criada num lar evangélico, mas quando eu saí de pertinho da casa do papai e da mamãe, eu vim morar em Porto Nacional e ali fui ficando, até que Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim porque meus filhos já tinham nascido, os dois, e eu comecei a sentir falta da igreja, porque eu pensava assim, na minha família tinha pessoas que tinham casado com homens não crentes, a mulher se converteu depois, na verdade eles casaram, não eram crentes, se converteu depois, e os filhos foram nascendo. Enquanto eles eram pequenininhos, ela levava ele para a igreja. Depois que eles foram tomando o entendimento, falava, mãe, eu quero ficar em casa com meu pai. Eu falava, eu não quero que isso aconteça com os meninos. Eu fui criada na igreja, eu preciso criar meus filhos na igreja. Então, eu comecei a pedir a Deus que trabalhasse no coração do meu marido para a salvação dele. Mas eu mesmo fui convertida depois que os meus filhos nasceram. Porque, de fato, eu tive a minha experiência com Deus e Ele me chamou à reconciliação. E aí eu fiz alianças com Deus. Eu disse, Deus, eu vou criar meus filhos nos teus caminhos, independente do meu marido. Se ele for comigo, meus filhos vão, porque eu vou. Se ele não for, eles vão também. Mas meu mãezinho, ele não me impedia de vir à igreja. Ele vinha aos domingos. Ele dizia, aonde você for, eu quero ir. E eu queria vir à igreja, eu tinha já a convicção de que era aqui que eu queria criar nossos filhos. Então eu vinha à igreja, mas não porque ele gostasse, porque eu estava aqui na igreja. E eu orava desesperadamente, pedindo a Deus que convertesse ele aqui. Eu achava que aqui seria o lugar dele. E o que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente se põe a julgo desigual, ele vem dizendo, não vos ponhais a julgo desigual com os incrédulos. Ele está nos advertindo a não tomarmos o mesmo estilo de vida do incrédulo, a não participar das coisas que o descrente participa e a não adotar as mesmas práticas de vida que ele adota. Aí a pergunta que eu faço para vocês, vale a pena pagar o preço dessa união com pessoas não crentes? Que aí o tema diz, o jugo desigual é pesado, não é? E eu quero passar para o nosso segundo tópico, que fala sobre uma união incompatível. Pensa aí, rapazes e moças. E vocês também que querem casar, que já foram divorciados, viúvas, pensem aí. Uma união incompatível. E aí o versículo 14, a parte B, a 16a, dizem assim, não vos ponhais a julgo desigual. Esse é o grande tema, a ideia central do texto. E aí Paulo, ele vai deixar um pouquinho agora essa discussão e vai entrar para tratar sobre 5 perguntas que vão fazer aquela igreja refletir. E eu espero que vocês também reflitam, porque para mim foi maravilhoso estudar esse tema. São perguntas que elas nos fazem refletir, porque elas são antagônicas. Dentro da mesma pergunta, ela tem uma questão que te dá uma travada. E agora? Então, vamos ver quais são essas perguntas? A primeira delas diz assim, como é que o certo pode tem alguma coisa a ver com o errado? Aí eu peguei uma outra versão da linguagem de hoje que diz, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E essa pergunta, ela está relacionada na esfera do comportamento moral. E se você parar para prestar atenção nisso aqui, você vai ver que a união do incrédulo com o crente, muitas vezes afeta nossa moral. Eu louvo a Deus porque meu benzinho nunca passou, eu já disse aqui uma vez meu testemunho, eu nunca carreguei um par de chifre, eu não tive, graças a Deus, a preocupação de meu marido ser um cachaceiro. Ele não gastou nossas finanças com alcoolismo, com jogo, com drogas, com nada que fosse ilegal. Ele sempre foi um marido muito bom,
cuidadoso da casa, do lar, das nossas responsabilidades, mas eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, de muitas mulheres que são casadas com homens incrédulos, ou de muitos homens que são casados com mulheres incrédulas. E essa esfera do comportamento moral aqui, a gente vai pensar um pouco sobre justiça e iniquidade. Justiça e iniquidade tem a ver com moral, com ética, com comportamento, com vida, com estilo de vida. Com o estilo de vida que a gente vive. E Paulo está dizendo que iniquidade e justiça são coisas absolutamente opostas. E elas são mutuamente exclusivas, uma para cada lado. Elas são opostos morais que não dá para caminharem juntas, que não tem nada a ver uma com a outra. E aí Paulo condena aqui, sabe o quê? A incoerência total que existe entre a justiça do cristão e a injustiça e a ilegalidade de um pagão. Porque nós que somos crentes, nós fomos justificados por Deus, por nossa fé nele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está lá em Romanos 5:1. Enquanto que o ímpio, ou seja, o incrédulo, ele está morto espiritualmente, anda e faz o que é a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os que desobedecem a Deus. Tem como a gente não se comprometer moralmente ligado a uma pessoa numa condição dessas? E aí, se a gente fosse citar aqui, eu já falei de muitas outras, mas há pessoas que a gente conhece, que o cônjuge trai a esposa ou a mulher, que ele desperdiça todas as finanças dele com jogos, com bebidas, e aí ele expõe moralmente. Gente, uma das pessoas da minha família, que foi casada com um homem alcoólatra, tinha um dia que ela ia para a igreja de boa, tinha um dia que a moral dela ficava tão rebaixada, porque eu não sei se vocês já ouviram, mas tem muita gente que é casado com um homem não crente que diz assim, isso aí está indo para a igreja, não é por outra coisa não, isso aí é amante do pastor. Não sei se vocês ouviram, mas essa pessoa falava isso. Pensa se isso não vai desmoralizar você pessoalmente. É uma tristeza. Uma pessoa casada com um cônjuge que tem coragem de abrir a boca para falar um absurdo desse. E no dia que ele não queria que ela viesse à igreja, ela falava, hoje você não sai daqui. Você não vai. E ela ficava lá caladinha, porque ela tinha que obedecer. Tirava a roupa de domingo, botava a Bíblia na mesa ou na estante e ficava lá murcha com os filhinhos dela. E muitos dos filhos dela se afastaram da presença do Senhor, por conta de situações vividas dentro do seu lar. E a segunda pergunta que a gente vai falar hoje está no versículo 14, a parte B, que diz, que comunhão há da luz com as trevas? E essa pergunta ela está na esfera do entendimento espiritual. E nós sabemos por experiência que onde a luz chega, as trevas têm que ir embora, elas não andam juntas, né? As trevas não prevalecem contra a luz. E a Bíblia diz que o homem ímpio, não convertido, sejam fortes e me amem, tá, gente? Não é palavra minha, não. Pastor Valmir que me ensinou esse negócio, seja forte e me amem. Sejam fortes e me amem. O homem ímpio, aquele que não é convertido a Jesus Cristo, ele é filho das trevas. Querem ver o que a Bíblia fala em 1 João 3,10? A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto e não ama o seu irmão não é filho de Deus. A gente não para pensar nessa situação, né? Quando a gente está namorando, achando que ele é bonzinho, um cara tão legal, mas ele é tão trabalhador, honesto, gente boa demais, lá em casa todo mundo ama ele. Você não para pensar nessa condição que ele se encontra. Aliás, essa era a nossa condição quando nós estávamos lá. O homem ímpio, aquele que não é convertido, ele está nas trevas. Veja o que Jó 24:13 diz. Os perversos odeiam a luz, em todos os seus caminhos, em tudo que fazem, não querem saber da luz. O homem ímpio,
não convertido, e isso vale para a mulher também, tá, gente? Não é só para o homem do sexo masculino, não. Ele não convertido, ele está no reino das trevas. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Colossenses 1,13 diz: Ele nos ressuscitou, esse Ele aqui é Deus, tá? Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E é somente quando nós nos convertemos, é que nós deixamos de viver nessa condição. É que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. É somente depois da conversão. Não tem aquele negócio de você pensar, mas ele é tão bonzinho, será que ele não é? E será que ele vive nas trevas? Será que ele é filho do diabo? Não tem, a Bíblia está dizendo isso. E aí Paulo vai fechar o assunto dessa questão aqui, sobre o entendimento espiritual entre luz e trevas. Ele diz o seguinte, que luz e comunhão são coisas que andam juntas, mas que luz e trevas, elas pertencem a duas esferas absolutamente diferentes e opostas. E aí lá em casa, não tinha comunhão. Eu não vou dizer nem integral, porque integral seria 100%, não tinha mesmo. Mas não tinha nem metade da comunhão. Quando a gente falava sobre fé, sobre ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, de trazer para a igreja, de orar com eles. Olha, uma pessoa que se diz ateu vai ter essa preocupação. Sabe o que ele dizia? Ele dizia que a nossa vida terminava aqui. Para ele, nossa vida era apenas o fruto do relacionamento dos nossos pais biológicos. Nasceu, morreu, acabou. Ele não acreditava na vida após a morte, não. E como é que uma pessoa dessas vai ter interesse de ler a Bíblia e orar? Hoje não, gente, graças a Deus, eu saí de lá de casa, eu disse assim, Mizinho, você está orando por mim desde cedo? Ele disse, eu estou orando. Pois então peço para Deus me dar tranquilidade, para o microfone não ficar assim, na minha mão. E aí é bom hoje eu ter essa tranquilidade, sabe, da gente orar junto, orar na cama, orar quando vai tomar café, da gente ler a Bíblia junto, dele se preocupar com... Gente, é maravilhoso. A minha oração se encerra com a conversão dele? Não. Ele só tem 5 anos, né? 5 anos de convertido. Para mim, ele é uma criança, espiritualmente falando. E eu continuo orando para que ele cresça no conhecimento das Sagradas Escrituras. Que ele aprenda a confiar em Deus em oração por todas as coisas do nosso casamento, da nossa vida, das nossas finanças, do nosso país. Eu não parei de orar por ele. E eu não parei de andar com ele, carregando ali, vamos benzinho, vamos orar. E esses dias a gente estava lá, falando disso aí, e agradecendo a Deus por isso. É maravilhoso quando a gente ora e vê o resultado da nossa oração. Mas não havia isso. E aí, eu vinha para a igreja na quarta-feira sozinha, orientava os nossos filhos, eu não digo sozinha, porque Papai do Céu foi quem me ajudou, foi quem me ensinou. E aí a gente pode pensar o seguinte, um crente que é luz, não pode ter comunhão, não pode ter o espírito e intimidade com aquilo que é treva, porque não tem como isso existir. A terceira pergunta, está na parte A do versículo 15, diz que harmonia há entre Cristo e o maligno. E numa versão mais popular, que eu gosto de ler, como pode Cristo e o diabo estarem de acordo? E essa questão, ela fala sobre a esfera da autoridade espiritual. Gente, isso aqui é sério demais, principalmente quando se trata de uma mulher casada com um homem não crente. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que obedecer à autoridade do nosso marido. Lembra da condição dele? Ele é filho das trevas, está nas trevas e anda nas trevas. E aí, eu quero pensar com vocês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque o maligno é uma autoridade no mundo das trevas. Ele é autoridade no mundo da iniquidade, da ilegalidade. Ali ele lidera. Ele é o capitão. E como um grande timoneiro ou um grande capitão de um barco, ele é o cabeça daqueles que vivem na ilegalidade. E aqui Paulo está dizendo que aquele que está debaixo da autoridade de Cristo não pode ao mesmo tempo estar debaixo da autoridade do maligno. Você não pode ser comandado por duas cabeças. Não pode estar ora servindo a Deus, ora servindo ao diabo. E desta maneira é preciso
que fique claro para a gente nessa noite, que ou a gente está debaixo da autoridade que vem dos céus, ou da autoridade que vem do outro, o que não seria legal para nós os crentes, né? E aí, se você puder perceber, o crente é aquele que está debaixo da autoridade de Cristo, e ele deve ter prazer em obedecê-lo. Eu digo, ele deve ter prazer, porque muitas vezes a gente passa por cima disso, né, da autoridade de Cristo, e a gente faz a sua própria lei, toma a sua própria decisão. O incrédulo é aquele que é governado pelo príncipe das trevas, prestem atenção nisso, irmãos, e é governado pela potestade do ar, ele está na casa do valente, está no reino das trevas, está na potestade de Satanás, debaixo do domínio dele. E isso aí é um ponto da mais alta importância que nós cristãos precisamos observar. Gente, eu digo para vocês, uma época eu falei para o pastor Valmir, pastor, se eu tivesse o entendimento que eu tenho, se eu tivesse o relacionamento que eu tenho hoje, isso há não sei quantos anos atrás, eu não teria casado com meu marido por ele não ser crente. Pastor Valmir olhou para mim com aquele olhão assim, porque eu falei na frente do meu benzinho, porque ele já sabia disso. Né, eu falava isso com muita tranquilidade, porque eu dizia assim, benzinho, eu vim descobrir o entendimento da minha fé, a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, depois que eu passei a estudar a palavra de Deus. E aí eu falava essas coisas com meu benzinho, eu fiz vários estudos bíblicos com ele, eu orava com ele. Na hora que eu perguntava, você quer aceitar Jesus? Ele dizia, não, do jeito que está tão bom assim, não preciso não. Porque para ele, gente, pensa o tanto que isso doía em mim. Porque quando eu me converti, que eu fiz as minhas alianças com Deus, e isso é importante demais a gente fazer, eu me mantive. Eu disse, Senhor, eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Eu quero ir adiante contigo, Pai. E foi assim. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente pensar um pouco nessa esfera da autoridade aqui, um quadro que eu quero usar como ilustração para vocês entenderem melhor como é que é. Põe para nós, por favor, o dos dois caminhos. Esse aí. Esse quadro aqui, ele mostra lá, aquele caminho largo lá. Esses dois caminhos aí são caminhos que conduzem para a vida eterna. Só que o largo, leva, cheio de pessoas, leva para a perdição. Aquele bem estreitinho ali, ó, que está do lado daquelas mansões ali, é o caminho que vai levar lá para o céu. Cheio de vida. Também está cheio de pessoas, não sei se vocês veem. Mas há uma bifurcação, para baixo aqui, que ela passa a seguinte mensagem, que ali naquele quadro não está dando para ver muito bem, mas o que eu mostrei um outro lá, que bem legal. Naquela bifurcação é como se existisse um ponto neutro, que eu não estou debaixo da autoridade de ninguém, nem do maligno e nem de Cristo. E eu ainda posso escolher qual caminho eu vou seguir. Não é verdade. Não deu para ver ali, mas não é verdade. Não existe essa possibilidade, irmão. Ou você está naquele caminho largo, debaixo da autoridade do maligno, ou você está nesse caminho aqui, ó, estreitinho, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E é isso aqui que Paulo está dizendo, que não pode ter harmonia entre a autoridade do maligno e a autoridade de Cristo. Não tem como existir. E a palavra harmonia, ela vem da ideia da música, da sintonia. E eu quero levar vocês a pensarem numa orquestra. Toda orquestra tem um maestro, né? Mas nessa orquestra, pensem aí, bem grande. E cada instrumentista tocando o seu instrumento do jeito que ele quer tocar. Que tipo de música vai sair? Será que vai ter harmonia nisso? Mas ele diz aqui que não vai ter harmonia nisso. E nós, cristãos, estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E se nós estamos sob a regência dele, nós não podemos tocar o nosso instrumento da maneira que nós quisermos. Ou debaixo de outra regência. Por quê? Porque a nossa autoridade é Jesus Cristo. A quarta pergunta, que está lá na parte B do versículo 15, diz: que união existe do crente com o incrédulo? E essa pergunta ela está na esfera da fé. E aí Paulo, de jeito nenhum, ele não está sugerindo aqui com isso que a gente não possa ter amigos não crentes. Ele não está dizendo que você não pode comer com ele, não pode ir à casa dele, que você tenha que se isolar dos não crentes. Na verdade, eu acho que
Esse acaba sendo um problema do crente, né? Quando a gente se converte, a gente acaba procurando se envolver mais com as pessoas da igreja, conhecendo os amigos, rapazes e moças que são jovens, ou casais crentes, para a gente se relacionar com eles, participar do PG deles, que é muito bom, né? Mas a gente acaba, com o passar do tempo, perdendo o relacionamento com aqueles amigos que a gente deixou lá. E aí a gente quase não vai mais à casa deles, a gente quase não come mais com eles, quase não anda mais, não fala mais com eles. Com pouco tempo a gente deixa de influenciá-los como sal e luz, que nós somos como crentes. Talvez isso seja uma coisa para a gente pensar nisso aí, né? Então não é isso que Paulo está sugerindo, que a gente deixe de se relacionar com os incrédulos. Aliás, ele disse lá em 1 Coríntios 5, 9 e 10, que se a gente quisesse parar de se relacionar com os incrédulos, a gente tinha que morrer. Eu não quero morrer agora, não. Eu quero aprender a conviver com essas pessoas, porque eu tenho uma urgência dentro de mim para ganhar pessoas para Jesus. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso, né? Então, não é isso que Paulo está querendo dizer. O que ele diz para a gente é que a gente não pode participar das ideias dos incrédulos, do culto deles, da liturgia deles, do estilo de vida deles. É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. E aí fica difícil a gente pensar que quando nós estamos casados com uma pessoa que não tem fé, como foi no meu caso, é doído. Sabe, muitas vezes eu perguntava para o meu benzinho, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele, não, do jeito que está, tá bom. E eu quero contar para vocês aqui, quando a igreja começou aquela edição dos 7 dias de oração matinal, bem em 2012, acho que a gente estava, não sei se era primeiro ou segundo, eu não me lembro direito disso, mas a gente já estava no 3º dia de oração. E eu saía de lá de casa, levantava 4 da manhã, deixava o café arrumadinho na mesa, tudo posto lá, porque na hora que ele levantava para tomar café, eu ainda não tinha chegado. Eu chegava, ele estava saindo, eu deixava tudo organizadinho, pensando, ele não vai ter nada para se queixar de mim. Aí estava, acho que no 3º dia de oração, eu cheguei lá em casa toda animada, empolgada, né, com os 7 dias de oração de manhã. Aí ele, já lá dentro do quarto, terminando de se arrumar, falou assim para mim, eu não gosto que você saia daqui de casa 4 horas para ir orar lá na igreja, não. A Bíblia não está dizendo que Deus que ouve em secreto, Ele te responde em secreto também? Eu falei, é verdade. Gente, na hora Deus me deu uma tranquilidade tão grande, sabe? Aí é verdade, a Bíblia fala isso. Ele diz, então por que você vai lá na igreja orar? Eu falei, amor, primeiro que 4 horas da manhã eu acordo, aí eu preparo o seu café, eu tomo banho, acordo os meninos, a gente só sai daqui 15 para 5. Já tem muita gente na rua, já está tranquilo. Ele diz, nosso casamento é tão ruim assim, é que você precisa ir lá na igreja orar? Eu disse, não, justamente porque nosso casamento é tão bom, que eu tenho forças para a gente ir lá na igreja orar. Então, o que você vai orar lá? Eu falei, eu vou orar pelas nossas finanças, pelo nosso casamento agradecendo a Deus, pelos nossos filhos que são servos do Senhor. Eu vou porque eu gosto das mensagens, eu gosto das músicas, eu gosto da comunhão com a igreja, e eu também vou orar por sua salvação. Meus irmãos, quando eu fechei a boca, sabe o que ele me disse? Pois se for só por isso, você não precisa ir lá orar, porque eu não tenho fé. Sabe aquela tranquilidade que eu tinha? É como se eu tivesse desmoronado quando ele disse isso. Cada vez que a gente falava de Deus para ele, dizia, do jeito que eu estou, tá bom, eu não quero, tá bom. Eu me sentia tão impotente, eu já lembrava que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas naquela hora eu me senti uma formiguinha tão pequenininha, subindo, escalando uma fortaleza, uma muralha. Eu digo assim, uma muralha da China, que eu acho que era a maior que tinha, que eu podia pensar. E ele saiu pisando duro, sabe? Porque ele falou que não precisava eu ir orar por ele. E eu disse assim para ele antes de sair. Sabe de uma coisa, amor? Não precisa você ter fé. Basta a minha fé. E eu sei que Deus vai tratar com você. E você também vai ser um crente em Jesus Cristo. E ele saiu, e ele tem um caminhado diferente para cada situação. E eu já conheço todos eles. Aí ele fechou o portão na saída lá de casa. E aí, sabe aquela tranquilidade? Eu desmoronei. Ah, Deus, eu não
vou mais orar por esse homem, porque eu não sei quantos são casados assim com pessoas não crentes, mas tem hora que bate um desespero na gente, e a gente diz, eu paro de orar. Não adianta eu ficar, eu falei desse jeito para Deus chorando, vou parar de orar por ele sim, já tem tanto tempo que eu oro, e esse homem nada, olha que fortaleza, olha que muro, Senhor, e tal. Fui orando, chorando e falando alto desse jeito mesmo com Deus. Aí eu entrei no quarto do Dimer, tinha lá uma Bíblia em cima da escrivaninha. Sabe o que Deus disse para mim? Abre a palavra. E eu disse, para que, Senhor? Falando mesmo. Para que eu vou abrir a palavra, Senhor? Por acaso o Senhor tem uma palavra para mim? Ele disse, abra a palavra. E eu disse, Deus, é bom que o Senhor tenha uma palavra para mim, chorando. Porque se o Senhor não tiver uma palavra para mim, eu paro de orar por esse homem duro de coração, Senhor. E aí eu abri a Bíblia e ainda falei bem assim para Deus, eu vou abrir, mas onde meu olho parar, gente, eu não faço isso não, mas naquela hora eu estava chorando, né? Onde meu olho parar, eu vou ler, e se o Senhor não tiver nenhuma palavra para mim, eu vou parar de orar por ele. Sabe onde foi que eu abri? Lamentações de Jeremias, não sei porquê, né? Sugestivo, né? Lamentações de Jeremias estava escrito no capítulo 3, versículo 49 e 50, que diz, sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. Gente, aquela hora eu caí de joelho ali. Eu já estava chorando mesmo, eu continuei chorando e dizendo glória a Deus, obrigada Senhor, porque o Senhor falou comigo, eu vou continuar chorando e orando por Ele, independente do tempo, se eu tiver que levar mais 19 anos, ou naquele tempo eram 17, né? Se eu tiver que levar mais 17 anos orando pela salvação dEle, eu sei que foi para isso que o Senhor me colocou do lado dEle. Então eu continuei orando, louvando a Deus pela salvação, porque eu sabia que ela ia acontecer. Eu não tinha dito que só precisava da minha fé, então era a minha fé quem ia continuar me sustentando em meu Deus. É difícil sim, e eu digo para você que é um preço muito dolorido. E eu, graças a Deus, não precisei passar por situações difíceis, além dessa da fé, né? A quinta e última pergunta aí, fala que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E ela está relacionada com a esfera da adoração. E nós vamos entender um pouquinho aqui. Quando nós pensamos em santuário, nós pensamos numa casa desse jeito aqui, né? Construída de tijolo, pedra, madeira, talvez, não sei, cimento. A gente pensa numa casa como essa. E aí Deus escolheu o templo para o lugar da morada dele. Foi assim lá em Êxodo 25:8. Foi assim na inauguração do templo, quando Salomão inaugurou, em 2 Crônicas 7, 15 e 16. E está escrito assim, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isso era Deus falando quando Salomão consagrou aquele templo, inaugurou o templo lá. Mas quando a Bíblia fala de santuário, fala também que nós somos o santuário. O santuário de Deus não é essa casa aqui, irmãos. Essa é a nossa casa, é o lugar onde a gente se reúne para vir adorar a Deus. A casa que Deus mora, somos nós. Glória a Deus por isso, não é? A casa que Deus mora somos nós. E no Novo Testamento, o entendimento que nós temos sobre a casa de Deus muda. Porque aí Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que cada crente é morada de Deus, é santuário de Deus. Então você, se você é crente em Jesus Cristo, porque pode ter quem ainda não seja, você é santuário de Deus. E a palavra santuário nesse texto que a gente fala aqui de 1 Coríntios 6, não é nem essa nave, que a Zinha quando estava digitando o texto falou, mãe, nave, o que é isso? Menino, lugar onde são colocadas as cadeiras para a gente sentar. Nave do templo, é essa aí. Era aquela parte do templo que era mais reservada para o sacerdote. Aquilo lá era o Santo dos Santos, o lugar onde Deus assistia, ou onde Ele assiste hoje em nós. Então, nós somos a morada de Deus. E nós não podemos profanar essa morada de Deus, esse templo. E todas as vezes que a gente profana ou vê a história de profanação do templo, se a gente for parar na Bíblia, a gente vai ver que a ira de Deus é provocada. E aí o juízo dele vinha sobre o povo. E eu fui atrás disso,
E sabe o que eu encontrei? Jesus expulsando aqueles mercadores do templo. Lembra o que aconteceu? Naquele lugar lá? Naquele dia? Jesus, ele meteu a chibata, ele meteu o chute nas mesas, provocou a ira de Deus. E o juízo do Senhor veio sobre aquele povo do templo. Porque eles estavam profanando a casa de Deus. E agora eu quero chamar a sua atenção para você observar uma coisa bem interessante que a gente estudou aqui. Eu quero que vocês pensem nas palavras dos versos 14 a 16, que são sociedade, gravem aí, tá? Sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Se você tirar essas palavras de um casamento, o que vai sobrar? Vou repetir. Sociedade, comunhão, harmonia, ligação e união. Eu saltei, né? Agora, se você tirar essas mesmas palavras de um relacionamento fraternal, o que é que sobra? E se a gente tirar da comunhão da nossa igreja, ou de qualquer igreja? Vai sobrar o quê? Se você tirar sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação, vai sobrar o quê? E note ainda que essas mesmas palavras, elas referem-se à presença de algo que é incomum, de tal forma que não existe possibilidade de vivermos com um pé numa canoa e o outro no outro. Ao mesmo tempo, não tem essa possibilidade aí. Então, não existe possibilidade de nós termos dois senhores, ora servindo a Deus, ora servindo ao mundo e ao maligno. E essa possibilidade, como eu já disse, não tem. E aí Paulo, ele vai trazer para a gente agora um ponto que é necessário para a gente pensar. É aquele ponto de a gente pensar na nossa consagração ao Senhor. E aí eu volto a perguntar para vocês. Tem jeito da gente que é casado com um incrédulo não viver com um pé num barco e outro no outro de vez em quando? Eu vivi. Em várias situações. A família do meu marido não é crente. E aqui e acolá eu era convidada para... Gente, o que eu vou dizer aqui não é ofendendo a Igreja Católica, não. Me perdoem, não é isso que eu quero dizer, não tenho pretensão. Mas eu fui algumas vezes para assistir batismo dos meus sobrinhos, que são filhos do irmão do meu cunhado. Eu fui para assistir primeira comunhão. Ali eu vi que há alianças que são travadas com os deuses, com outros deuses. Alianças que são feitas de crianças, alianças verbais, para a vida toda. E lá eu estava. Eu fui num templo cheio, que todos eles têm outros deuses, né? Tem imagens de esculturas. Algumas vezes eu estive lá. Sabe o que eu descobri? Eu profanei esse templo de Deus. É difícil a gente que é casado com um não crente. Está toda a vida desse jeito, debaixo da autoridade de um só Senhor. E isso é porque eu já tinha minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Não é que eu fui, um dia eu estava lá, como eu conheço uma moça que tem uma menininha, ela casou com um rapaz não crente. Aí agora eu cheguei lá esses dias na casa dela, é vizinha minha. Ela disse assim, falei, como é que você está de igreja? Eu voltei para a igreja católica. Falei, estou acreditando. Eu voltei, porque meu marido disse que era para a gente ir para lá. Eu falei, e sua filha? Minha filha vai poder escolher quando ela ficar grande igual eu. Gente, eu tive vontade de chorar. Eu falei, minha filha, você não está lembrado do que a Bíblia fala, não? A Bíblia fala para você criar seu filho desde a infância, no caminho do Senhor. É você andando com ela. Para quando ela se envelhecer, você vai ter oportunidade de ensinar a sua filha desde a infância. Vai deixar a menina para viver na incredulidade, servindo tantos outros deuses. Difícil, não é? Aí a pergunta é, o preço do jugo desigual vale a pena pagar? Presta atenção, tá, rapazes e moças? E o nosso último tópico, um chamado à santidade. E esse está lá no versículo 16, que diz, pois nós somos o templo do Deus vivo. E aí Paulo vinha discorrendo sobre essas 5 perguntas aí, que fazem a gente refletir, pensar.
E aí ele vai fechar o assunto dizendo, porque nós somos o templo do Deus vivo. E o próprio Deus disse, habitarei e andarei com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E talvez aqui haja um dos grandes mistérios da Bíblia, que eu quero mostrar para vocês, porque nós podemos notar que há estágios nessa habitação de Deus. E o primeiro estágio deles, eu quero fazer vocês pensarem em João 1,14, que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já se fez carne e ele já habitou entre nós. Glória a Deus por isso. E o segundo estágio dessa habitação de Deus é de João 14,17, que diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. E o terceiro estágio é o de Apocalipse 21:3, que diz, ele vai habitar entre nós. Olha o versículo dizendo, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Eu me perdi aqui no versículo, fui olhar para ver se estava Então, diz, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles, o novo céu e na nova terra em estágio de glória. Olha que gracinha isso. A gente pensar nesses estágios da habitação de Deus, Jesus já nasceu, já habitou entre nós, ele voltou para a casa do Pai, mas ele prometeu a presença do Espírito Santo de Deus entre nós, e Deus vai morar conosco na Nova Jerusalém, em estágio de glória. Aleluia por isso, não é? Então, quem é que habita em você aí? Quem é que habita em você? Paulo diz que o Deus Pai habita em você. Em 1 Coríntios 3,16 ele diz isso. O Deus Filho habita em você. Em Gálatas 2,10 ele fala isso. E o Deus Espírito Santo habita em você. Em Efésios 2,22 ele faz essa afirmação. Esse Deus, que nem o céu dos céus podem contê-lo, ele habita em você, ele habita em nós. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles habitam em nós, em cada crente e na igreja coletivamente. Então, Deus não apenas habita entre nós, ele habita em nós. E isso aí não é apenas uma habitação relacional, é uma habitação interior. E isso só é entendido pela fé. Não tem como ser de outro jeito. E é por essa razão que não tem como existir essa ligação de ter sociedade com a justiça, de ter comunhão com as trevas, ter harmonia com o maligno, ter união com o incrédulo, ter ligação com os ídolos. Não tem. Seria conspirar demais contra essa verdade que Deus habita em nós. E aí eu vou dizer, você ia se sentir muito chocado. Se a gente trouxesse para cá, eu falasse, pastor, hoje eu quero que traga para cá, enche essa igreja de ídolos. Vocês iam se sentir chocados, porque esse templo aqui, vocês iam dizer, estão profanando a casa de Deus. Estão profanando. Mas a gente não para pensar, meus irmãos, que muitas vezes a gente profana sim o templo de Deus, do Deus vivo que habita em nós. E aí Paulo estava querendo levar aqueles crentes, e eu digo a nós também, a entenderem o seguinte, que quando eles iam ao templo dos ídolos, quando eles participavam dos banquetes oferecidos e dedicados aos ídolos, quando eles compareciam nas festas e cultos pagãos, o templo de Deus era sim profanado, porque eram eles. E para onde eles iam, eles estavam levando a presença de Deus dentro do templo. E nós também. Para onde nós vamos, nós levamos a presença de Deus dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, que é a casa, que é a morada do Deus vivo. E essa aí é uma das grandes verdades que você precisa entender quando você anda, para onde você for, para o mercado, para a rua, para o hotel, para a praça, para a igreja, para a praia, para qualquer lugar que você for, você transporta sim esse Deus vivo. Você é morada de Deus, sim. E lembra daquela referência que eu dei lá de Êxodo 25:8? Ali diz assim, os israelitas deverão fazer para mim uma tenda sagrada, a fim de que eu possa morar no meio deles.
E o que era que tinha lá dentro daquela tenda sagrada? Era a arca? Era a arca, sim. A arca era a representação da presença de Deus. E a arca era o que tinha lá dentro do santuário, é o símbolo de Jesus. Então, a arca está dentro de você, meu irmão. A arca é Cristo em vós, a esperança da glória. E quando nós estamos unidos através de uma aliança, eu digo essa aliança mesmo, com um cônjuge que não entende, que ele não aceita e nem professa da mesma fé em Deus, ele não serve a Deus como templo do Espírito Santo, ele não tem a sua mente, o seu coração voltados para Cristo, muitas vezes nós somos levados sim a profanar o templo de Deus com práticas que são incompatíveis. E aí a gente começa relativizando a nossa fé. Mas o que tem a ver? Sou crente, mas não tem nada a ver, todo mundo faz. Todo mundo faz. E você vai profanando o templo da glória de Deus. E eu, muitas vezes, sim. E eu vou, falando aqui sobre práticas incompatíveis com crentes, palavras inadequadas aos crentes, eu me lembro de algumas vezes, e foi preciso eu vir para cá, e eu digo que foi por isso que Deus me trouxe para cá, para Ele me ensinar, moldar a minha vida, me edificar, e também construir os meus filhos na edificação espiritual. Muitas vezes eu fui ao motel com meu marido. Muitas vezes eu achava que não tinha nada a ver. Eu ia lá. Até o pastor Valmir falar aqui, você vai no motel, você tem coragem de ir com seu marido no motel? Eu fui me encolhendo na cadeira. Mas o que tem, gente? É meu marido. Mas o propósito do motel, para que é? Infidelidade conjugal, traição, todo tipo de prática indecente, indecorosa que Deus abomina. Deus abomina. Mas é preciso a gente entender, uns dias desses atrás eu estava conversando com um grupo de mulheres crentes, e aí uma delas disse, meu marido se converteu faz pouco tempo, mas eu ainda vou lá no motel. Eu falei, irmã, pois então deixa eu te dar um conselho, para de ir lá. Porque o propósito do motel é para infidelidade. E quando a Bíblia fala para a gente manter o leito da gente puro, como é que eu vou manter meu leito puro naquele lugar? Tem como. Então você vai relativizando a sua fé cristã, a sua caminhada cristã, achando que não tem nada, e você vai profanando o templo do Deus vivo que habita em você. E Paulo declara na primeira carta aos Coríntios que no capítulo 6, né? Lá ele diz assim: nosso corpo será ressuscitado com Cristo, verso 14. Ele faz parte do corpo de Cristo, no verso 15. É templo do Espírito Santo de Deus, no verso 19. Portanto, você deve usar o seu corpo para a glória de Deus, versículo 20, do capítulo 6 de 1 Coríntios. E aí, eu vou concluir essa mensagem dizendo assim, que hoje nós entendemos com essa mensagem que nós somos o templo do corpo do Espírito Santo de Deus, do Deus vivo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em nós e em cada crente. E a nossa vida, nosso corpo não pode ser profanado com o estilo de vida dos incrédulos, que não devemos ter comportamento imoral, porque isso é incompatível com a justiça do cristão. Nós entendemos também que luz e trevas não podem andar juntas, porque elas pertencem a duas esferas diferentes, absolutamente diferentes. Então o crente que é luz não pode ter comunhão com as trevas, ele não pode ter intimidade com o espírito daquele que é treva. E nós aprendemos hoje que nós, os crentes, estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, e por estarmos debaixo da regência dele, nós não podemos tocar o nosso instrumento seguindo outra regência, porque a nossa autoridade é Jesus Cristo. O texto também nos ensina que o apóstolo Paulo não exige de nós crentes um isolamento dos nossos relacionamentos com amigos não crentes, mas ele nos adverte a não participarmos das ideias deles, dos cultos deles, das liturgias deles, do estilo de vida deles. E aí a gente já sabe que a nossa adoração deve ser dada somente ao Senhor, que é o que está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E lembra daqueles versículos que eu disse, faz parte da coluna até o versículo 1 do capítulo 7? Eu vou fechar com elas. Vou fechar com as palavras daquele versículo que Paulo diz:
Olha o que Deus fala, versículo 17. Saiam do meio deles. E aí, parece que é contraditório, não é? Mas não é. Quando Deus disse para aquele povo, saiam do meio deles, saiam das práticas que eles fazem, do estilo de vida deles. Deixem de viver desse modo. Vocês agora fazem parte de uma sociedade nova, de um grupo novo, de uma comunhão nova, de pessoas novas em Cristo Jesus. Então ele diz, saiam do meio deles e se separem deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada ao Senhor. Essa foi mais uma mensagem da Cibapa, uma comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. Até a próxima!